MKK Web Rádio. Boa noite, gente. Estamos de volta. A gente tem uma brincadeira, eu e o Marcelo e mais alguns outros caras, inclusive o nosso entrevistado aqui, que a gente chama de confraria. O que é a confraria? É um bate-papo formal que a gente senta para tomar café, suco, tá? A gente fica falando coisas da vida. E aí o Guitar Heroes adotou o projeto de transformar a confraria numa parte do programa. E a gente tem nosso primeiro convidado, Miltinho Romero. Boa noite, Miltinho. Prazerzão. Boa noite, Alexandre, Marcelão. Boa noite. Marco da MKK Rádio, obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Desejo sorte nesse reestreia aí do programa Guitar Heroes. Com certeza vai ser muito legal. Miltinho já trabalhou com diversas bandas aqui em São Paulo, no circuito de bar. Teve uma passagem interessante pelo Arpia, que é uma das bandas ícones do hard heavy nacional. Se dedica a lecionar, né? Sim. Tá dando aulas aí pra caramba. Atua como músico de estúdio também. Em julho de 2016 ele recebeu um convite. Acho que pra muita gente seria uma imensa honra, né? Tocar no Rádio Táxi. O Rádio Táxi é o legado do sol. A gente falou no bloco passado dele, né? Do Vander Tafo. E o Vander Tafo deixa uma saudade enorme, tanto pelo legado do próprio MT, né? Como também pelo próprio legado pra música no Brasil, né? E o Rádio Táxi faz parte disso. E agora o Miltinho tá lançando um disco chamado Colorful. A primeira faixa do disco tá rolando aí de fundo e, enfim, ele tá divulgando esse disco, vai começar a fazer show em breve, né? Montando a sua banda. E Miltinho tem influência do Ed Van Halen, tem influência do Blackmore, Yngwie Malmsteen, Vivian Campbell, entre vários outros caras. E esse disco tá recheado de coisa bacana, é um disco super legal. É um disco musical, não é aquele disco de guitarrista que a gente já tá acostumado a ouvir, tipo, liga aí, o cara já vai esmerilhar logo na primeira... Fez o primeiro... virou a primeira harmonia, o cara já... né? Não é um disco super musical, super bonito. E eu acho que vai agradar bastante, não só guitarrista, mas o pessoal que gosta de música de verdade. Enfim, a gente vai falar um pouquinho com o Miltinho. Marcelão, engata a primeira aí. E... Vamos lá. Miltinho, fala um pouco da sua carreira, sua experiência musical, formação, suas influências, os caras que você gosta. Bom, minha experiência, por exemplo, em casa começou muito cedo, foi muito meio que natural, porque meu irmão já é músico há quase 40 anos, é baterista. Então em casa a gente ouvia muita música, meu pai gostava de Nat King Cole, meu irmão já era músico, tocava bateria, então em casa era muito The Who, opa, né? Bom Kate Moon, Charlie Watts, enfim, Stuart Copeland e toda essa galera de rock. Então foi um processo meio que natural, assim, desde criancinha eu vivo isso, né? Quando era pequenininho eu já sabia tocar um pouquinho de bateria, sabia as peças da bateria, as medidas que tinham os tambores, então foi um lance meio natural, assim, eu devo isso muito ao meu irmão, essa influência aí que eu tenho. E a passagem pra guitarra, né? Foi, na verdade, como ele tocava bateria, eu comecei a estudar um pouquinho com ele, mas não era o que não me fazia feliz, né? Aí um dia ele me deu um violão, falou, ó, se vira aí. E como eu sou canhoto, eu peguei do lado canhoto, peguei do lado destro, falei, puta, meu, que coisa louca. Bom, como eu não sei de nenhum jeito, vai do lado destro mesmo. E comecei a estudar assim, né? Coincidentemente eu também toco do mesmo exatamente, jeito. Eu lembro que uma vez a gente tinha até conversado sobre isso, então também foi um lance meio natural e eu acabei seguindo em frente, né? A questão de estudos, estudei com diversos professores, uns não tão conhecidos, alguns conhecidos, mas eu acho que eu vou procurar evitar falar nome, porque eu tenho medo de esquecer alguns, claro, e eles ficarem chateados comigo. Então, mas foi bacana,
incrível, né? Experiências de estudo. Isso é fundamental, né? E as influências, o que você gosta de ouvir? Olha, eu gosto de bastante coisa. Eu não tenho muito preconceito a quanto a ouvir música. Eu gosto de tudo. Gosto de country, gosto de jazz, gosto de fusion. Eu sou bastante eclético, assim. Não tenho problemas não com... Aliás, eu acho que preconceito musical só tende a emburrecer o músico, né? Sem dúvida. Então, quanto mais a gente poder usufruir do que a música tem para nos dar, é interessante, é fantástico. Eu concordo. Não se deve ficar preso a um tipo de coisa só, né? Exatamente. Mesmo porque a gente também tem que saber o que fazer e saber o que não fazer. Sim. O que vai agregar e o que não vai agregar. De repente você é chamado para uma gig freelance aí, pô, a gig é de, sei lá, forró, por exemplo. Pô, eu não escuto forró, eu não vou fazer isso aí, mas, cara, a gente se partir do princípio que nós somos profissionais da música, exato, o trabalho que aparecer a gente tem que fazer. Sim, aí eu costumo dizer também que, assim, por exemplo, as harmonias, as escalas são iguais em todos os estilos, só o sotaque que muda. Exatamente. Né? Então, esse sotaque que é o grande lance, né? Porque a escala é igual para todo mundo. Sim. Mas dependendo da praia, você, olha que coisa interessante. Então eu acho legal isso. Toda praia que você for ouvir, em algum momento você vai se apaixonar por um instante. Você fala, puta, olha essa frase. Pô, mas de repente rolou num sertanejo, mas, saca, foi bacana. Então aquilo você vai absorvendo. Então todo estilo tem uma coisa boa para mostrar. Eu acho que isso que é legal. Essa diversidade. Às vezes nem é uma, né, frase, às vezes é um ritmo, né? Sim, uma levada, um groove de baixo. Você fala, o que é isso? Que bacana. Né? Então eu acho que é por aí. Bom, vamos lá, Miltinho. O que é para você assumir o posto de uma banda tão icônica dentro do pop rock nacional? Que o Rádio Táxi é uma banda icônica, não tem como falar o contrário disso, né? E assumindo o legado do próprio Vander Tafo, né? Que é uma figura saudosa, uma figura querida por todo mundo, que tinha também esse lance de querer juntar para todo mundo. Ele sempre abriu isso para todo mundo, que não tem que ter o ego, que não tem que ter, enfim, um monte de coisa. E o que isso representa para você? E também tem uma outra coisa que é muito interessante, que em fóruns a galera esquece um pouco desses caras que marcaram história, né? Não estou falando só do Vander, mas de um monte de gente. A gente fala do Ian Barneson, claro, enfim, que passa desapercebido pra galera. O que é para você estar hoje no Rádio Táxi, assumindo o legado do Vander, e o que para você é importante hoje fazer esse resgate dos caras que passam desapercebidos ou que são pouquíssimos comentados? Bom, falar do Rádio Táxi eu sou suspeito, né? Primeiro que é uma grande banda icônica dos anos 80, que teve e tem vários hits que são conhecidos até hoje pelo grande público. Agradeço ao Gel Fernandes e o Lee Marcucci pela oportunidade de estar com eles. É uma super banda, porque eles também começaram precocemente, assim, e o Rádio Táxi é uma das poucas bandas do Brasil onde eles eram realmente músicos. Eles também começaram a tocar precocemente, acompanhando artistas. Então, de fato, o Rádio Táxi tinha uns músicos diferenciados, né? E é uma satisfação muito grande, estou muito feliz. Será que daria pra gente comparar, por exemplo, o Rádio Táxi, já que eles começaram precocemente acompanhando artistas e tal, uma grande banda, claro, guardando as devidas proporções, uma grande banda dentro dessa onda de acompanhar artista ou gravar para artista, né? Não é o caso, os caras não acompanharam, mas gravaram muito, que é o Roupa Nova. Sim. E outra banda grande, muito grande no cenário mundial, que eu, por exemplo, adoro, acho que o Marcelão também ama de paixão, acho que você também curte demais, que é o Toto. Dá para comparar o Rádio Táxi com essas duas bandas, dadas as devidas proporções? Sim, são três grandes bandas, né?
Você falou do Roupa Nova. Roupa Nova, no começo de carreira, eles eram uma banda de baile, né? Então eles tocavam de tudo, todos os estilos. Depois que eles foram criando a sua personalidade, estão aí até hoje, né? Pô, falar do Toto, né? Um dos melhores bandas do mundo, onde estão os melhores músicos de estúdio do mundo, Jeff Porcaro, David Page, né? Todo mundo. E o Steve Lukather não tem. Steve Lukather eu não ia nem Deixa citar. Eu até fingi que eu nem conheço. Mais um guitarrista aí. Não, brincadeira. Então são grandes músicos de estúdio e que fizeram obras sensacionais e tá aí até hoje. Dificilmente alguém não gosta de Toto, né? Ou individualmente ou na coletividade. Então é perfeito. É difícil mesmo. Marcelão? Bom, eu queria saber o seguinte, Miltinho. Você acabou de lançar um disco agora, né? Sim. E eu queria saber qual foi a importância da participação do seu irmão e da sua esposa, né, Kátia, na produção executiva do álbum. Porque compor, gravar, fazer produção e demais tarefas não é algo simples, né? Qual o papel da sua família no processo? Então, como eu já havia dito antes, eu devo tudo, se eu sou músico hoje é graças ao meu irmão que também é músico. Eu pude conviver toda essa experiência dentro de casa e fora, né? Então é fundamental para que você viva, né? Certo. Viva isso, respire música, conviva com músicos. Meu irmão tinha uma escola de música onde ele acompanhava artistas e os artistas iam ensaiar lá. Então eu sempre tive essa conexão com o mundo artístico, né? De uma certa forma. Então quando eu resolvi gravar, eu falei, poxa, acho que é um débito, né, com o cara. Vamos gravar aí, vamos tocar meus temas aí. Então foi assim. Minha esposa, super parceira, a pessoa que está junto comigo, que acreditou no meu trabalho, minha família toda, eu acho que é fundamental para a gente ter uma estrutura para poder seguir tranquilo aí a vida aí. Concordo. Com certeza. E hoje em dia você acha que é viável o trabalho de um instrumentista? Ele pode ser divulgado no país inteiro e talvez até no mundo inteiro através da internet? Principalmente agora, né? Os tempos de Facebook, com essa globalização mundial, sua música tá pro mundo, né? E tanto aqui como fora do Brasil, a gente tem exemplos de músicos que estão fazendo sucesso fora do Brasil, tocando em grandes bandas internacionais. Eu acho que o caminho é esse aí. Estamos prosperando. Deus te ouça, né? Amém. Vai dar tudo certo. Vai Não é? dar tudo certo. Miltinho, como é que o disco Colorful, o álbum Colorful e a sua entrada no Rádio Táxi estão sendo importantes para você como pessoa, e o que estão agregando agora na sua carreira, na sua musicalidade e na sua vida num geral? Bom, essa coisa do meu disco e a banda Rádio Táxi foi meio concomitante, as duas coisas, assim. Eu estava trabalhando no disco, fazendo as composições, quando pintou para fazer o sub com o rádio, então fiquei dividido, trabalhando um pouco com o rádio, um pouco no meu disco, dando atenção para as duas coisas. Então foi fundamental, para mim está sendo um grande marco conseguir fazer meu disco e estar trabalhando com o Rádio Táxi, né? Legal. Dentro disso aí, a gente vive num tempo que a gente não tem tempo, vamos dizer assim, né? Que é correria para todo lado, a gente sabe disso. Eu e o Marcelo, a gente conversa direto. Onde você tá agora? A gente não tem tempo para nada. Até às vezes a gente conversa e fala, puta, desculpa, não tenho tempo e tal. Não tá dando tempo para nada. Como é que é essa coisa de viver numa megalópole, esse nervosismo todo, essa coisa da correria, se ajuda ou atrapalha no teu processo de compor isso aí? Bom, a vida de todo mundo é corrida e complicada, né? A gente tem que tentar separar as coisas para poder fazer o trabalho, né? Então
acho fundamental você ter um tempo para você, para poder fazer suas coisas, né? Às vezes o mundo está desabando lá fora, mas você precisa ter um pouco de foco para poder realizar os seus trabalhos, as coisas que você é a fim de fazer, né? Beleza. Tem outra aí, Marcelão? Tem sim. Na sua maneira pessoal de atingir os resultados sonoros, como você desenvolve e pensa os seus solos? Você pensa numa harmonia, você segue um cardápio de escalas, você já tem as suas frases prontas? Na verdade, as duas coisas, né? Às vezes pinta uma ideia natural, mas depois eu vejo a necessidade de recorrer à parte teórica para estabelecer uma ideia de harmonia, de improvisação, saber o que eu quero usar, para eu me situar, para saber para onde que eu quero chegar, né? Que tipo de escala, que sonoridade que eu quero mostrar, né? Então acaba sendo inevitável, né? As duas coisas. No meu disco mesmo eu gravei solos que eu armei mesmo e coisas improvisadas, então tem um misto das duas coisas aí, né? Eu acho que uma coisa leva a outra. Porque como você disse, as escalas são as mesmas, os acordes são os mesmos, é tudo igual, o que muda é o sotaque mesmo. Exatamente. Manda outra aí, Marcelão. Tá, então eu queria saber o seguinte, como é que foi o processo de composição do disco? E o disco tem a participação do grande Faísca, né? O mestre de todo mundo. Amém, benção, padrinho. Como é que foi a participação dele e tal? Fala um pouco sobre a composição do disco. Bom, eu levei mais ou menos cerca de 5 meses para compor as 8 faixas do álbum, né? Inclusive eu acabei gravando os contrabaixos, que por N motivos eu achei melhor eu gravar. Até pelo fato, se eu tivesse que chamar um baixista, eu ia contratá-lo e tal. E como eu já estava com a mão na massa mesmo, eu falei, vamos nessa aí, vamos segurar essa onda, e acabei gravando os baixos. Bom, Faísca é um grande guitarrista brasileiro, né? A gente é fã em comum, né? Benção, padrinho. Um abraço pro Faísca, se ele estiver vendo a gente. Foi muito bacana. Eu fiz o convite, ele aceitou na hora. Foi muito bacana tê-lo lá gravando, né? A pessoa, corpo físico dele lá no estúdio, mas mais que isso, a alma dele, né? Estando presente numa faixa, assim, no meu disco. Isso é o que vale, isso é muito legal. É engraçado, né, que quando a gente tá sempre escutando, né, um monte de coisa. A gente escuta uma música, não sabe o que é. Entrou a guitarra em Faísca. Sim. Né? O cara tem a personalidade. Bom, Miltinho, quero comentar um assunto muito engraçado que muitas vezes passa desapercebido até pela loucura do dia a dia. Enfim, como eu disse, o mundo mudou, muita coisa mudou nesses tempos. Mas é uma convicção que eu tenho. Não sei se o Marcelo compartilha da mesma convicção. Eu vou fazer essa pergunta para você. Para mim é muito intrigante isso. Crença, convicção e fé. Para mim, tá? Independente de religião, qualquer outra coisa. Eu acho que a música e a guitarra é o meio que eu me conecto com o universo, com o astral, com espiritualidade, com o etéreo, enfim, seja lá que nome que vocês quiserem dar, não me interessa. E eu acho que o músico tem uma sensibilidade exacerbada para as coisas. Não estou dizendo que a gente é o ser superior, tá? Deixar bem claro. A gente tem uma sensibilidade maior. A gente consegue captar quando a pessoa não está legal, quando a gente não tá legal, quando alguém próximo da gente não tá legal. A gente virou meio que uma antena. Você acredita nisso? Isso faz parte da sua música, isso faz parte de você. Você sente isso quando você está tocando, seja lá com RT, com rádio táxi, com suas coisas, dando aula pra molecada, como é que é? Eu particularmente acredito. Fox Mulder. Então, cada um tem um pensamento, obviamente, isso tem que ser respeitado por todos nós, né? Eu tenho sim minhas crenças, eu acredito muito em Deus. Eu acho que a música
proveniente de Deus, é divino, e é isso aí. Acreditar sempre. Isso aí, bacana, isso é bacana, porque eu acho que música e espiritualidade tem tudo a ver, né? Sem dúvida nenhuma. É legal que várias pessoas já me falaram isso, e uma outra ocasião a gente estava conversando de maneira informal, muito antes do programa surgir. E você me falou uma frase que realmente é uma grande verdade. Não é a gente que escolhe tocar, e não é a gente que escolhe ser músico, a música escolhe a gente. Sim, isso. Exatamente. Eu costumo às vezes brincar, né? Que é uma penitência, digamos assim, né? Mas uma penitência no bom sentido, né? Porque é uma relação de amor e ódio com o instrumento, né? Aquele lance. Às vezes te odeio por quase um segundo, depois te amo mais, tem, né? Isso, né? Então... Licença poética. Exatamente. Então essa relação todos nós temos, né? Não é todo dia que você tá legal e tá animado, né? Pra pegar o instrumento e... Pô, isso acontece até com o Paul Gilbert, acredito, né? Então é por aí. Finaleira, Marcelão? Finaleira. Para pontuar a entrevista aqui, eu queria suas impressões sobre o cenário guitarrístico brasileiro e quais as dicas que você dá para o pessoal que quer alcançar seus objetivos. Então, como eu já tinha falado, o mercado aí está retomando aí, eu acho, as atividades aí. O mercado brasileiro sempre foi rico artisticamente, e não falar só de guitarra, mas de música, teatro, cinema. Eu acho que a gente está dando um passo bem importante aí. Esperamos prosperidades aí para todos. Amém. Né? Que assim seja, né? E assim será. Miltinho, obrigado mais uma vez por participar do programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Desejo sorte a MKK, ao Marco, a você, Marcelo. Parabéns pelo programa e um abraço a todos aí, a gente se vê. Então, vamos embora pro play, gente? Bora pro play. Bora pro play que a gente vai tocar agora. Daqui a pouquinho a gente volta. Valeu.